Existem tempestades que a gente pega com a nossa própria mão. É verdade. Eu já peguei várias e sofri. E existem tempestades que são necessárias na nossa vida para nos dar o crescimento. Já passei por situações que não deveria ter passado se a gente buscasse a direção de Deus. Jesus nos guiaria. Spurgeon escreve: a gente deixaria de passar por areia movediças se a gente pedisse a direção de Deus. Quantas vezes eu peguei a tempestade com a minha própria mão e eu sofri com isso. Mas Deus, que é tão bom, com sua infinita misericórdia, foi lá e me resgatou. Quem nunca também fez no copo uma tempestade d'água? Uma coisa assim, ficou assim. Sabe? E tem tempestade que vem para nos gerar crescimento, para tirar os galhos podres, para tirar aquelas folhas que estão na hora de cair e dar o crescimento. A chuva, já notou que depois da chuva fica tudo verdinha e tu nota que as plantas cresceram? Existem tempestades necessárias para a nossa vida que vão dar esse crescimento para nós. Mas é para nós melhorarmos para o Senhor, para nós melhorarmos como os cristãos. Quando Paulo estava preso, indo para Roma, ele deu um conselho para aqueles homens, aqueles presos, eram 276 presos que estavam lá. E aconteceu um naufrágio, porque Paulo, ele falou assim: olha, tá chegando o inverno, nós vamos enfrentar tempestades e vamos ter até risco de vida. Mas o capitão, o Júlio, que cuidava ali de Paulo, de Romanos, ele tinha mais confiança no capitão do que em Paulo. Se você ler a história, você vai saber o que aconteceu. Veio um vento, um tornado, e eles deixaram o barco à vela. Tiveram que desistir e deixar o navio ir para onde ir, o mar onde levar. Foi o que aconteceu porque não deram ouvido porque o que Paulo falou. Paulo queria que ficasse em Creta, porque sabia que ia passar por tempestade. Como era inverno, o local lá passava por muitas tempestades, mas não deram ouvido. Paulo ainda falou: porque se vocês me dessem ouvido no que eu falei lá desde o começo, nós não passaríamos porque a gente está passando. Entendeu? Tá entendendo? Se a gente pegasse os conselhos, o que Deus fala, o que Deus nos direciona, a gente não estaria passando porque está passando aqui hoje. Entendeu? Como já aconteceu isso comigo. Então o que aconteceu? Mas com sua grande misericórdia, Deus falou com Paulo. Apareceu o anjo do Senhor e falou: não tenha medo, Paulo. É necessário que tu chegue a Roma, fique perante o rei. E Paulo falou assim, e Deus já falou com sua bondade que ninguém vai se perder, nem um fio de cabelo na cabeça. Todos vão chegar são e salvo. E chegaram mesmo são e salvo na ilha de Malta, onde eles passaram uns 3 meses de inverno. E as pessoas lá eram muito boas. E olha o que aconteceu. Eles ficaram 14 dias, 2 semanas, naquele mar, naquele naufrágio. Pensou tudo escuro. A tempestade não passava. Mas tinha um homem de Deus no meio daquilo tudo. Sabe que eu aprendo aqui? Por mais dessa tempestade que eles não deram ouvido, o Senhor, com sua graça e misericórdia, preservou, salvou eles daquela tempestade, daquele naufrágio.
porque corria o risco de perder vidas. Vidas iam ser perdidas, iam ser mortas naquele mar. Mas o Senhor guardou. Sabe, e eu lendo isso hoje, eu lembrei de quantas tempestades o Senhor também já me tirou. Já me guardou, né? Quantas tempestades, misericórdia. Tu és bom, Senhor. Eu sabia, tu és bom. Que foi lá, me guardou e me tirou também. Porque se eu ficasse, eu morreria. Se não fosse a graça, o amor do Senhor, eu não estaria aqui. Apesar de pegarmos tempestade com as nossas próprias mãos, o Senhor ainda nos guardou. O Senhor ainda nos guarda. Porque às vezes a gente pegamos, né? Fala a verdade. Damos uma pegadinha, né? Mas Deus é tão bom como preservou Paulo e aquela 276 prisioneiros que estavam lá no navio, fora outros. Eu não sei se era prisioneiro, só prisioneiro 276, eu acho que era o total, talvez. Mas o importante é que fala que chegaram sã e salvo, como a palavra do Senhor falou. E também eu relevo aqui algo importante, assim, que eu acho incrível, é que Paulo devia estar com medo, porque o anjo fala assim, não tenha medo, Paulo. Talvez Paulo, porque eles perderam a esperança de sobreviver. Viveram 14 dias. Nossa, misericórdia, o desespero. Eles não comiam, não comeram. Eles comeram só no final, quando chegou no 14 dia que Paulo falou, olha, vocês não comeram nada, vamos comer, vamos recuperar as forças. Mas graças ao bom Senhor Jesus, guardou eles nessa tempestade, nesse naufrágio, e chegaram sã e salvo na ilha de Malta, onde foram recebidos com muito amor. Lá Paulo também pregou o evangelho. E depois de 3 meses eles foram para Roma, pegaram outro navio e chegaram a Roma. Eu quero dizer para você, e também serve para mim, serve muito para mim, de a gente aprender a pedir direção para Deus, sabe? Se Deus diz não, não vai lá. Quantas vezes eu falei para Deus, eu não devia ter ido. Por que eu não fiquei em casa? Então, minha boca estaria fechada, eu não teria falado coisas que não devia. Por que eu não fiquei em casa? Sabe? Pedir direção para Deus. E não pegar a tempestade com suas próprias mãos. Sempre espere em Deus. Saiba que Ele sempre tem o melhor para você. Ele tem o melhor para os seus filhos. Eu também quero aprender. Senhor, me dê sempre a sua direção, que por onde eu for, se não é para mim não ir, não deixa eu chegar até lá. Porque eu sei que lá eu vou fazer besteira. E depois dói. Errar dói muito. Porque machuca quem a gente mais ama, que é Jesus. Então que a gente possamos, eu também, pedir direção a Deus. E saiba, se você está passando por uma tempestade que você pegou com a sua própria mão, ore para Deus. Eu tenho certeza que o Senhor já está te preservando e vai tirar dessa tempestade. Amém, irmãos? É isso.